nono, bom dia, tudo bem? Nono, faremos a correção dos exercícios de semana passada sobre os outros processos de formação de palavras e hoje daremos início ao conteúdo de concordância nominal, tá? Veremos uma parte na aula de hoje e na próxima aula, ok? Então vamos à correção primeiro desses exercícios, tá? Identifique os processos de formação das palavras abaixo, tá? Automóvel. Gente, automóvel é formado, auto é de um idioma e móvel de outro. Estão radicais de idiomas diferentes, o nome disso é hibridismo. Então, letra A, hibridismo, por favor. CPF é cadastro de pessoa física. Então, se eu reduzir essa palavra, se eu criei uma sigla por meio dela, CPF é uma sigla, o nome do fenômeno é siglonimização, ok? PIB. PIB é o quê? Produto Interno Bruto. Se eu fiz uma sigla, o nome do fenômeno é siglonimização, ok? Toque-toque. Toque-toque é o quê? A batidinha que a gente dá. Toque-toque, batida na porta. Onomatopeia, tá? Moto. Moto é o quê, gente? É a abreviação de quê? De motocicleta, tá? Então, moto é uma abreviação. Cocoricó é uma onomatopeia. E TV é o que, gente? Uma abreviação, tá? Não é sigla não, tá, gente? TV é abreviação. Que inclusive as pessoas escrevem mesmo. Televisão, botam TV. Botam assim, tá? Mas eu coloquei um TV do jeito que a gente costuma ver mesmo. Beleza? Bom, gente, fechamos aqui então esse conteúdo. Agora nós iremos falar sobre concordância nominal. Olhos atentos. É bom que vocês peguem a folhinha e acompanhem junto com o vídeo, tá? Deixa aí uma aba ao lado aí do vídeo, né, para irem acompanhando. Porque é um assunto muito mais denso, tá? Por isso é que eu vou fazê-lo em 2 aulas. Estejam atentos a tudo que eu vou falar agora, ok? Concordância nominal é aquela que se faz entre o adjetivo, artigo, o pronome adjetivo e numeral com o substantivo a que se referem em gênero e número. Então, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, eles concordam com o substantivo em gênero e número, tá? As regras gerais. Com um só substantivo. Então, a gente já sinalizou aí que a gente tem apenas um substantivo. Então, o adjetivo, o artigo, o pronome adjetivo e os numerais variáveis concordam em gênero e número com o substantivo único. Percebam aqui, olha só. Eu acho que eu nem coloquei aqui nessa folhinha. Ok, eu não coloquei aqui não, mas eu falo pra vocês, tá? Então, é o seguinte. Só pra gente lembrar, pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. Por exemplo, este caderno é bonito. Então, este está acompanhando o substantivo. Então, esse pronome, o este, é um pronome adjetivo, porque ele acompanha um substantivo, ok? Então, o adjetivo, o artigo, o pronome e os numerais variáveis, mas isso é só para que vocês saibam, adjetivo, artigo, pronome, numerais concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo único. Então, a gente tem só um substantivo e o pronome, o adjetivo, o artigo, o numeral, eles concordam com esse substantivo em gênero e número, tá? Então, se eu tenho aí nesse primeiro exemplo, casa branca, como é que vai ficar o plural? Casas é o meu substantivo e brancas é o meu adjetivo. Então, o que eu quero dizer? Apenas o seguinte, que o adjetivo, o artigo, o numeral, eles vão concordar em gênero, tá? E número com o substantivo a que eles se referem. Porque eu tenho só um, tá? Então, casa branca, casas brancas, ok? Eu vou colocar casas, que é o substantivo, no plural, e, consequentemente, o meu adjetivo vai também para o plural, tá? Uma coisa importante que eu preciso dizer a vocês, mas que eu não coloquei na folhinha, então estejam atentos. Se o meu adjetivo for naturalmente um substantivo, ele não vai para o plural.
somente o meu substantivo. Então, por exemplo, carro, vinho. Carro, vinho. Eu quero colocar esse aqui no plural. Tá? Eu quero fazer a minha concordância nominal. Então, ele vai... O que eu disse? Que o substantivo vai variar com... O adjetivo vai variar junto com o substantivo em gênero e número, tá? Vinho é uma característica de quem? Do carro. Então, vinho é um adjetivo, tranquilo? Consequentemente, carro é um substantivo, tá? E aqui, adjetivo. Só que vinho é um substantivo, já é algo que existe. O vinho é aquele, o vinho que a gente bebe, né? Que algumas pessoas bebem, digamos assim, tá? É algo que já existe. Então, quem vai para o plural é apenas o substantivo. Então, como vai ficar? Carros no plural, porque eu disse que o adjetivo vai concordar, enfim, os dois. Eu quero botar no plural, tá? Carros, vinho. Por que vinho? Porque antes dele ser adjetivo, ele é um substantivo, ele já é algo que existe na natureza. Então, o vinho já é algo que existe antes dele ser adjetivo, ele é um substantivo. Então, ele não vai para o plural, somente o substantivo. Então, carro, vinho, carros, vinho. Mas casa branca, casas brancas. Porque branco não designa nenhum substantivo da natureza. Ele está funcionando apenas como adjetivo. Tranquilo? Outro exemplo, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Blusa rosa. Gente, rosa, nesse caso aí, blusa rosa. Se ele está caracterizando blusa, ele funciona como adjetivo. Mas rosa não é algo que já existe, não é uma flor, não é um substantivo, não é algo que já existe na natureza? Sim, então ela não vai para o plural. Então se eu tenho blusa rosa, eu só tenho blusas rosa, no singular, tá? O adjetivo nesse caso, ele não vai para o plural. Tranquilo até aqui? Bermuda, abóbora. Abóbora, o legume, aquele legume, tá? Então é algo que já existe, é um substantivo. Esse adjetivo, ele provém de um substantivo, tá? É algo que já existe na natureza. Então se eu tenho bermuda, abóbora, eu só posso ter bermudas, abóbora, ok? Então, se é algo que já existe, o meu adjetivo ele não vai para o plural, tranquilo? Isso não está na folhinha de vocês, mas eu estou falando, ok? O banco, os bancos, tá? Então, o meu artigo aí, ele variou junto com o substantivo. Meu caderno, meus cadernos, tá? Aí estaria o pronome adjetivo, porque caderno é substantivo e o pronome adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. Então, meu caderno vai para meus cadernos. Primeiro dia, primeiros dias, ok? Opa! Coloquei um opa aí. O adjetivo que modifica formas de tratamento, então, novamente, adjetivo, aquilo que fornece qualidades a respeito de um ser, características a respeito de um ser, que modifica formas de tratamento, pronomes de tratamento, como você, vossa senhoria, vossa excelência, toma o gênero correspondente ao sexo da pessoa a quem se aplicam tais tratamentos. Se eu estou falando de Lucas, Lucas é do gênero do sexo masculino. Lucas é do sexo masculino, pertence ao sexo masculino. Então eu falo que Lucas, ele é estudioso. No caso aqui eu estou utilizando os pronomes de tratamento, então eu vou utilizar o você para me referir a Lucas, tá? Então eu estou conversando com o Lucas e falo, você é muito estudioso, tá? Então o pronome de tratamento você vai variar conforme a pessoa, o sexo da pessoa a quem eu esteja me referindo. Se eu falo de Marília, então, se eu estou falando dela, então você é muito estudiosa, ok? Então, estudiosa porque eu estou falando dela, beleza? Agora, casos particulares. Adjetivo referindo-se a mais de um substantivo. Gente, nós vimos ali com um só substantivo, certo? Eu disse que ele varia em gênero e número conforme o substantivo a quem ele está se referindo.
para o plural, você vai pluralizar e assim sucessivamente. Agora aqui, nós vamos ver esses casos particulares. Então, um adjetivo referindo-se a mais de um substantivo, tá? Então, eu tô falando de pelo menos 2 substantivos. Estejam atentos agora, porque agora é que vai começar a pegar. Primeiro caso, adjetivo vem antes dos substantivos. É importante que vocês consigam reconhecer o adjetivo, o substantivo e assim sucessivamente. Substantivo é aquilo que designa um ser, aquilo que existe na natureza, a caneta, a régua, o computador, são coisas que existem. Agora, se eu falo computador bonito, eu estou caracterizando esse substantivo, eu estou caracterizando o computador. Então, na verdade, eu estou fornecendo uma característica. Essa característica recebe o nome de adjetivo, tá? Isso precisa estar na mente de vocês, no sangue de vocês. Continuando. Adjetivo vem antes dos substantivos. Então, se o adjetivo ele vem antes, a minha concordância é atrativa. Então, ela atrativa da ideia de atração. É aquilo que puxa, como se fosse um imã, tá? Tá atraindo. Concordância atrativa. Então, ela concorda em gênero, masculino e feminino, número singular e plural. Concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, ou seja, o primeiro deles. Então, aí, comprou, novo livro e mochila. Ali o outro comprou nova mochila e livro. Bom, quando a gente simplesmente fala a parte teórica, adjetivo vem antes do substantivo, concordância atrativa, concorda com o primeiro deles, fica meio confuso. Mas quando a gente tem um exemplo, a gente consegue ver com muito mais facilidade. Então preste atenção. Eu disse o seguinte: o adjetivo, ele vem antes do substantivo, tá? Cadê o substantivo aqui, gente? É como eu tô falando de mais de um, tô falando de livro e mochila. Mochila, livro, tá? Quando o adjetivo ele vem antes, cadê ele? Novo e nova. Eu disse o seguinte, que a minha concordância é atrativa. A atrativa é aquilo que atrai, tá? É como se fosse um imã. Então ele vai concordar, né? O adjetivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, se eu digo, aqui eu tenho 2, tá? Tem um substantivo e tem o segundo aqui, tá? O primeiro tá aqui e o segundo aqui. Então, eu disse o seguinte, que se o adjetivo vier antes do substantivo, antes dos meus substantivos, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a concordância com o termo mais próximo. Então, vejamos. Comprou novo livro e mochila. Peraí, eu não sei se é novo ou se é nova. Gente, vou analisar o substantivo. Aqui ele é masculino, singular. Então, comprou novo, masculino e singular. Porque aqui ocorre uma concordância atrativa, ok? No segundo exemplo, comprou nova mochila e livro. Mochila, livro, são o quê? Substantivos. O meu adjetivo tá aqui. Eu disse o seguinte, quando o adjetivo ele vem antes do substantivo, ele concorda em gênero e número com o mais próximo. Mochila é feminino singular, nova, consequentemente, vai ser feminino e singular. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Qualquer coisa depois só me mandar a dúvida, tá, gente? Segundo caso.